Olá pessoal, eu sou Gabriel Macedo e esse é o canal Gabriel Macedo Espiritualidade. Aqui vamos debater as ideias mais fora da caixa, ou melhor dizendo, fora do universo. Eu vou trazer questões como o porquê da vida e a origem do universo em uma visão espiritualista. Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar soltando aqui no canal e nas redes sociais também, me acompanha lá no Instagram. Todas as minhas redes sociais vão estar com Gabriel Macedo Espiritualidade, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook e no Instagram. Eu vou estar bem ativo lá no Instagram também. Eu estava discutindo alguns dias atrás como seria essa questão de postar aqui no YouTube, se eu postaria em vídeo ou só áudio. Eu tenho um probleminha de comunicação e eu tenho como eu vou explicar? Uma timidez muito grande. Então, para mim, é mais fácil eu gravar um áudio aqui em casa sozinho e postar só o áudio mesmo do que um vídeo. Referente ao assunto que eu vou trazer do primeiro vídeo, como eu tinha anunciado que eu ia começar um canal falando sobre energia, constituição do universo, e eu queria falar sobre a base mesmo do que a gente é, sabe? Eu não consigo acompanhar uma linha de raciocínio se eu não começar ela do zero mesmo. Então é dessa forma que eu queria colocar aqui no canal. Começar do zero, do início de tudo. E uma coisa que foi me chamado muita atenção para gravar o vídeo essa semana foi a questão do amar ao próximo como a ti mesmo. Eu vou trazer aqui também leituras do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos para a gente ter uma base para conversar sobre esse assunto. Aqui eu vou falar sobre dois pontos bem interessantes, que não vou deixar de falar como a gente é feito, né? Como se deu o nosso início, mas também vou falar de uma coisa muito importante, que é a evolução individual de cada ser. Eu vou trazer aqui, na verdade eu vou deixar de indicação para vocês. A forma que eu estudo, eu gosto de ler bastante. Então eu creio que duas obras muito edificantes é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Para quem gosta dessa parte de elementos gerais do universo, lá a partir da página 84, aqui no meu livro, porque tem várias versões, essa página pode estar em outra nomenclatura, mas é o capítulo 11, Elementos Gerais do Universo. Aqui vai ter os itens conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Então, eu decidi começar por aqui por quê? Porque literalmente é o começo de tudo. Então, vou começar aqui pela pergunta 17. Allan Kardec vai perguntar assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E o espírito responde: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Se a gente observar essa pergunta, ele fala neste mundo, nesse tempo, nesse nível de evolução. Seria isso que ele estaria se referindo aqui. Nós, enquanto humanoides ainda quase primitivos na linha da evolução, a gente ainda não consegue entender como se daria o princípio das coisas. A gente consegue ter uma vaga noção, claro. A pergunta 18, ele fala assim: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E o espírito responde: o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. O que a gente pode tirar daqui? Eu vou falar sobre o fluido cósmico, de onde todos nós viemos. Isso vai complementar com a segunda leitura que eu vou trazer do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a ti mesmo, que é um passo muito importante para a evolução de cada pessoa. Na verdade, Jesus Cristo, ele prega a questão de amar ao próximo como a ti mesmo, e isso me reflete muito ao amor incondicional por todas as coisas. E eu creio que em todas as religiões que existam no nosso planeta hoje, a base dela vai ser isso. Tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica ou no espiritismo, o amor, ele é a base é o pilar principal da religião, correto? Só que o que Jesus ou qualquer outra entidade que vai proclamar sobre esse amor, que é a base do conhecimento,
O que seria esse amor? Seria o amor incondicional por todas as coisas. Então ele vai falar: amar ao próximo como a ti mesmo. É amar o seu irmão, o seu colega de trabalho, ou qualquer pessoa que esteja passando pelo seu lado, como você ama a si mesmo. E é interessante a gente falar sobre amar a si mesmo, porque no século que a gente está, com o nível evolutivo que a gente está, é muito difícil a gente olhar para si mesmo e nos amar de verdade, definitivamente, em todas as posições dessa palavra. Amar a nós mesmos é uma coisa que está muito difícil nesse século. Por quê? A gente está vivendo numa sociedade que está muito tóxica. A gente está evoluindo a uma constituição de sociedade muito drástica. Porém, Jesus também disse que não há construção sem destruição. Então não dá para você iniciar nada sem destruir o que estava ali antes. Então eu creio que todos os abalos que o mundo está sofrendo e todo o abalo que a sociedade em si está sofrendo é para uma transformação maior do que a gente possa imaginar. Pelo meu conhecimento, a gente já está entrando na fase da nova Terra, né? Então o planeta em si, com a sua população, ele começa a ter essa passagem de planeta de provas e expiações para planeta regeneração. Então nada mais comum do que tudo ficar caótico mesmo para começar tudo novo. Isso aí é normal. Agora Deus nos ajude no meio desse processo. Vou trazer uma passagem bem rapidinha aqui, é o item 11 do capítulo 6, que é o capítulo Amar ao Próximo como a Ti Mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por hora parece que eu estou falando várias coisas desconexas, mas depois vocês vão ver que cada parte vai se conectar e a gente vai fazer uma somatória disso tudo. O egoísmo chega à humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral o obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Perante essas breves passagens aqui, eu vou juntar 3 pontos. Primeiro, nós somos todos constituídos da mesma matéria. O fluido cósmico, ele é apenas um. O fluido de criação que a gente está falando aqui é o fluido universal. É dele onde se molda todas as coisas, inclusive nós, enquanto humanoides em corpo físico e em projeção espiritual também. Então tudo se deriva desse material universal. Esse é um ponto que a gente tem que entender, que vai se conectar ao amar ao próximo como a ti mesmo. O que a gente precisa entender na nossa evolução de hoje é que temos que quebrar esse paradigma de que somos seres totalmente individuais. Nós somos unidades que juntas compõem uma outra unidade. Ah, mas você está sendo desconexo nessa informação. Não. Eu sou um ser, você é outro ser. Todos nós juntos vamos formar o quê? O universo. Em nossa própria constituição, nós somos formados da matéria do universo. Em nossa própria constituição espiritual, nós emanamos energia para esse universo, que se conecta com o universo. Nós temos o nosso pensamento, que é muito mais do que a gente imagina. A gente imagina que o nosso pensamento está só preso aqui dentro da nossa mente, mas na verdade vai muito além disso. A gente tem o pensamento em si, ele tem funções infinitas que a gente vai demorar muito, na verdade. Vai demorar muito para a gente conseguir entender tudo. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é o seguinte: para amar ao próximo como a ti mesmo, que é o primeiro passo da evolução individual de cada pessoa, é você entender que o seu irmão, o seu chefe, o seu pai, a sua mãe, sua prima, seu colega de trabalho
uma pessoa aleatória que passou na rua do seu lado, ela é feita da mesma coisa que você. A gente tem, no Espiritismo, a gente vê muito a palavra irmão, que somos todos irmãos. E o que isso significa? Que somos todos a mesma coisa, porém com inteligências e consciências diferentes. Mas a nossa constituição é a mesma. Eu sou o mesmo que está... A minha matéria é a mesma que constitui você aí do outro lado que está ouvindo. Então eu acho que essa é uma informação importante para a gente desconstruir esse paradigma da individualidade totalitária. Porque, sim, somos indivíduos. Eu sou eu, outra pessoa é outra pessoa. Mas juntos constituímos a matéria do universo, porque viemos dela. Entende? E por que eu li ali a questão do egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo? Porque não tem como você fazer a caridade com o seu próximo se você é uma pessoa egoísta. Mas eu não estou falando egoísmo em linhas supérfluas. Eu estou falando no seu egocentrismo interior. Freud aí vamos citar um pouquinho de psicologia. Freud desenvolveu estudos gigantescos para a humanidade em relação ao egoísmo, o egocentrismo, porém foi um estudo limitado à época dele. Hoje, já no plano espiritual, o assunto que ele trouxe ali em 1800 e pouco, ele já tem 1000 anos de evolução, já é um assunto que já passou por 1000 anos de evolução. Então, no plano espiritual, esses assuntos da psique humana, eles já são muito mais evoluídos. Mas o que a gente pode trazer disso? O Freud ali, ele vai explicar que o subconsciente da gente, ele é o todo-poderoso, é o superego e o ego. O superego, ele seria ali a visão paterna, né? O pai que manda em casa, o pai que é o todo-poderoso, que dá as ordens. Então, o nosso superego, ele teria essa base psicológica visada num pai ou num chefe de família. Hoje, antigamente isso era visado na característica de um pai, só que hoje o nosso século está bem diferente. Hoje pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser uma tia, pode ser um avô, uma avó, essa figura suprema de poder, de detentor do poder de mandar. Então, a nossa psique ela vai estar caracterizada de acordo com essa pessoa que tivemos ali na infância como uma pessoa de poder. Então, o que eu quis trazer aqui nessa questão do ego, do egoísmo? É que não dá para ser caridoso se você é egoísta no seu interior. Porque a caridade ela só é feita de fato quando você entende aonde você é egoísta consigo mesmo e onde você aplica isso no próximo. Porque você não vai dar para o próximo algo menor do que você tem. Você tem que dar igualmente para o próximo o que você tem. E será que o seu egoísmo está desconstruído o suficiente para você dar o mesmo o que você tem para o próximo? Porque quando a gente fala de caridade, a gente está falando dar um cobertor, dar alguma coisa, ajudar as pessoas, mas você está dando isso na mesma proporção do que você se dá essa caridade? Porque não tem como a gente ajudar o próximo se a gente não se ajuda nas nossas questões internas. É por isso que eu estou trazendo o ego aqui nesse debate. Por quê? Nós temos que aprender a nos amar primeiro, para depois amar ao próximo. A gente tem que entender o nosso íntimo para depois emanar isso para as pessoas. Porque a gente tem uma visão muito curta do que se esbarra no próximo quando o assunto é a nossa relação interpessoal. A gente tem uma visão muito física ainda sobre isso, mas não, você está desprendendo uma grande quantidade de energia com o seu próximo num ato de caridade. E qual é essa energia que está chegando nesse próximo? É a mesma que você desejaria que o próximo emanasse para você? Seria a caridade que o próximo faria com você? Será que você gostaria dessa caridade? Será que seria uma caridade gostosa de receber? Entende? Só que é uma coisa que demanda estudos. Porque a gente não consegue acessar esse tipo de conteúdo nem mesmo de nós mesmos se a gente não se dedicar em estudo. Consegue compreender isso? Se você entender
O que seu superego ali dentro? Dá uma pesquisada depois sobre isso, sobre superego. Vamos pesquisar sobre psicologia. Vamos pesquisar sobre psicologia, vamos pesquisar sobre espiritualidade, vamos pesquisar sobre Constituição Universal, vamos pesquisar sobre Constituição Física. A gente tem que estudar, a gente tem que se movimentar nesse campo. Porque o conteúdo, o ensinamento, a inteligência, ela não vai cair na nossa mão como a gente imagina, ou só lendo um livrinho e não fazendo pesquisas em cima disso. É o que está escrito aqui, ó, no primeiro item que eu li. Na verdade, o item 18. Ó, o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. E o que nos cabe nesse sentido? É desenvolver essa faculdade. É correr atrás dos estudos, de entender, de compreender, de se questionar, de questionar o conhecimento. Entende? É por isso que a gente hoje, muitas pessoas não entendem sobre reencarnação, não entendem sobre... entende de uma forma muito supérflua. Entende? Fulano matou outro, ele vai voltar para cá com o filho dele, etc. Mas não é só isso. É sobre evolução. É muito mais sobre evolução do que dívida. As pessoas hoje já estão muito apegadas nessa questão de dívida, de tem que ser uma coisa trágica, tem que ser uma coisa dolorosa. Jesus sim disse que esse período onde a Terra estaria, que é de provas e expiações, seria um momento de dor e provas e tristeza e lágrimas. E seria mesmo, porque esse é um período depurativo do ser humano. Entende? Mas graças a Deus a gente já está chegando na regeneração. Ainda vai demorar muito ainda. Vai demorar mais ou menos uns 800 anos ainda, por aí. Porque a gente ainda começou, a gente está bem no início e uma evolução ela não é tão rápida. Tá a prova disso aí as milhões e milhões de reencarnações que a gente teve só para ser um humanoide. Aqui, pessoal, eu estou dando uma pincelada sobre esse tema, mas depois eu vou desmembrar ele nos próximos livros, entendeu? Estou até pensando em trabalhar dessa ordem, trazer um assunto, falar um pouquinho sobre ele e depois desmembrar em parte a parte, para a gente entender de verdade sobre o que estamos conversando. Entende? Eu gosto de estudar dessa forma. Eu gosto de pegar um assunto, desmembrar ele e entender de verdade. E em absorver esse conteúdo para mim. Entendeu? Então, algumas coisas que a gente pode falar aqui hoje é sobre a nossa constituição física, né? Como que a gente foi criado, de onde que a gente foi tirado. Então, a gente foi retirado do fluido cósmico, da matéria universal e fomos colocados aqui para evoluir. E já que o tema é evolução, a gente vai trazer amar ao próximo como a ti mesmo. Só que aí, o primeiro passo para você amar o próximo como a ti mesmo, tem 2 pontos interessantes, que é você entender de onde você veio, onde todo mundo veio, que foi da matéria universal, isso é fato. Todos nós somos a mesma coisa, com características individuais. E o nosso egoísmo. Como vamos amar ao próximo se somos egoístas conosco mesmo? Temos que entender o nosso egoísmo, temos que entender a nossa psique, as nossas necessidades, o que estamos dando ao próximo e o que principalmente o que estamos dando a nós mesmos. Então, nessa soma geral aqui, eu espero que vocês tenham entendido o porquê que o egoísmo, a constituição e amar o próximo estão conectados. Para evoluir, precisamos entender de onde viemos e por que amar o próximo deve ser uma coisa feita com empenho, sem o nosso egoísmo interno, sem limites. Por quê? Se a gente tem limite conosco mesmos, isso nos impõe limites quanto ao próximo. Se a gente se ama como nós somos e nos acolhemos da forma que somos, nós vamos conseguir acolher o próximo como ele é, independente do que ele seja. Entende? E não cabe a nós a nossa evolução individual, cabe a cada um. Mas a nossa evolução individual, ela afeta diretamente a evolução de todos ao nosso redor, inclusive do universo. Bom, pessoal,
esse foi um pouquinho que eu consegui trazer aqui hoje de um assunto que estava na minha cabeça essa semana e ainda concluiu com um trabalho espiritual que a gente fez aqui em casa, que é rotineiro nosso aqui. E eu acho que hoje eu consegui concluir essa primeira parte, que é esse primeiro vídeo que eu decidi trazer, já que eu já tinha anunciado que eu ia começar o canal e demorei um pouquinho por algumas virtudes pessoais, mas eu acho que aqui pode ser um ponto de início para nós. Aqui pode ser um ponto de debate. Eu quero muita interação das pessoas, porque eu estou aqui para expor as minhas ideias sobre. E eu quero que as pessoas façam isso comigo também. Eu quero saber o que as pessoas pensam a partir, porque eu gosto de debater o conhecimento. O que eu sei pode se conectar com o que outras pessoas sabem. E o que outras pessoas sabem pode se agregar muito mais nas minhas ideias do que se eu estiver com elas sozinhas. O conhecimento tem que ser compartilhado, não só meu. Eu não estou aqui em posição de detentor do conhecimento. Eu estou aqui unicamente como uma pessoa que quer aprender como todo mundo e quer evoluir como todo mundo e evoluir o mais rápido possível que a gente conseguir, porque isso tem que ser uma ação coletiva. Somos seres individuais, mas estamos na coletividade. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser o nosso ponto de início. O próximo vídeo eu vou desmembrar mais um pouquinho esse assunto, porque é um assunto extenso, não dá para fazer isso num vídeo tô vendo aqui, tá dando 20 minutos. Não dá para fazer isso, é uma questão muito profunda. Então, o próximo vídeo provavelmente eu vou falar de apenas um desses 3 itens que eu trouxe hoje. Mas isso aqui foi um furduzinho que eu fiz pra gente começar a pensar sobre isso, tá bem? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.